Juliana, como você analisa a posição dos Estados Unidos e também do Brasil em relação ao primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu? É uma posição, Leandro, que não é exclusiva do Brasil no que diz respeito à figura, específica de Benjamin Netanyahu. A gente estava falando disso agora há pouco, aqui no começo do Arena, de vários países terem se afastado de Netanyahu, acusado lá atrás de corrupção, sofreu uma baixa na popularidade ali em Israel. Isso acabou oscilando ao longo dessa guerra, mas não é a mesma popularidade. E ele foi acusado, inclusive, pela própria população israelense, por muitas vezes, de esticar demais esse conflito, de uma população que criticou até, em certo ponto, as ações contra os palestinos, e a situação dos palestinos. Agora, o que a gente está vendo? Trump tentando salvar essa imagem política de um aliado político, e a gente sabe como o Trump ele age em relação a esses aliados da direita em vários países. Israel não fica diferente disso, tem uma postura ali de estar ao lado de Trump, então, de ter a defesa do presidente americano, enquanto ele vai colhendo os louros claros de ter feito esse acordo que chama a atenção do mundo inteiro. Mas o presidente Lula, ele deixa muito claro que tem uma relação ali entre Brasil e Israel que não ficou estremecida, de acordos comerciais, inclusive, mas tem sim uma posição contrária ao primeiro-ministro israelense, que é um aliado da direita, do ex-presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, e que criticou de maneira muito enfática o presidente Lula quando lá no começo desse conflito, Lula foi um dos primeiros chefes de Estado a dizerem que o que estava acontecendo ali na Palestina era um genocídio, Foi bastante criticado por uma ala política aqui do Brasil, pelo governo de Benjamin Netanyahu. E ao longo do conflito, o que a gente viu foi uma situação muito complexa em relação aos civis que vão ter muito tempo para reconstruir as suas vidas, se conseguirem fazer isso. A gente está vendo os palestinos voltando ali para suas casas que estão completamente destruídas. E depois desse posicionamento do presidente Lula, que foi inclusive muito criticado, o que a gente teve foi a própria ONU, um organismo internacional, reconhecendo um genocídio na faixa de Gaza. Então, tem uma postura política e ideológica que é completamente contrária à de Benjamin Netanyahu. E o ponto principal nesse momento, Leandro, é em relação a essa figura, como é que ele vai se sustentar politicamente depois desse conflito, como é que vai reconquistar de fato, algum respeito político em relação aos outros países e como essa relação vai se dar. O que o presidente Lula está dizendo é, olha, nossa relação Brasil e Israel nunca foi estremecida, mas isso não significa que, assim como Trump, estarei ao lado de Benjamin Netanyahu, e segue firmando ali a situação, firmando a sua posição sobre a situação muito complexa dos palestinos que foram sofreram bastante nesse período, vivem uma situação de fome, de não conseguirem agora, a partir de agora sim, mas não conseguirem ajuda humanitária de outros países, E uma situação de completa destruição na faixa de Gaza. Então, esse é o ponto essencial que vem nesse discurso do presidente Lula, o que vai acontecer a partir de agora na faixa de Gaza.